Eis-nos uma vez mais, irmãos, reunidos para darmos continuidade ao nosso estudo na Carta aos Filipenses capítulo 2, e nós, como é o hábito, vamos ler os versículos 1 a 11, visto que ainda estamos a considerar esta porção das Escrituras. Tiago. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Graças a Deus. Irmãos, nós na semana passada terminamos, se não estou em erro, se bem me lembro, as nossas considerações, vendo os 7 degraus que o Senhor Jesus Cristo desceu na sua humilhação, vendo os 7 degraus que ele subiu na sua exaltação depois, e vendo também, curiosamente, porque temos estado a estudar a vida de José, vimos também, portanto, como José, como figura exímia que é do Senhor Jesus Cristo, também vemos 7 degraus na sua humilhação e vemos também 7 degraus na sua exaltação. Nós vamos continuar a considerar, entretanto, e nestes meandros já tocamos nestes vários versículos em verdades que estão aqui encerradas. Eu gostaria de que não perdêssemos de vista que o facto aqui saliente é o facto da humildade, que é muito importante numa igreja. Irmãos, de facto nós precisamos de perceber que a maior qualidade que nós podemos ter como crentes é a qualidade da humildade. Muitas vezes falamos que gostamos de ser parecidos com o Senhor, que queremos ser semelhantes a Ele, que Ele é um exemplo que devemos seguir e convém nós não nos lembrarmos que o grande exemplo que Ele dá logo à partida, quando vem a este mundo, é o exemplo da humildade que Ele não somente deu quando veio a este mundo, mas que Ele continuou a dar depois de estar neste mundo. A humildade é sempre latente na vida dele e nós devemos ser humildes. Nós vimos, uma das coisas que nós vimos recentemente foi a questão da divindade do Senhor Jesus Cristo. Isto é um pilar importante do cristianismo. E eu gostava de dizer que quando nós lemos no versículo, e vamos ler mais uma vez o versículo 6 que diz que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. E há uma outra versão, como eu já tive a ocasião de dizer, aliás a passagem na língua grega dá essa ideia do que aniquilar-se significa esvaziar-se, e nós de facto esvaziamos-nos de nós quando nos aniquilamos a nós, quando anulamos o nosso ego, a nossa vontade, os nossos interesses, e quando de facto o que impera em nós passa a ser a vontade de Deus e os interesses do Senhor, e em segundo lugar os interesses dos outros, o bem-estar dos outros, o cuidado dos outros. É isso que acontece. E como eu tive a ocasião de dizer, o facto do Senhor Jesus Cristo ter se humilhado como se humilhou, quando deixou a sua glória, Ele não deixou de ser Deus. E já agora gostava de dizer uma coisa importante. Ninguém se esvazia por nascer neste mundo. E quando nós vemos o Senhor Jesus Cristo esvaziar-se por nascer neste mundo, não há melhor indício da sua divindade do que essa. Porque não há ninguém que por nascer neste mundo se esvazie. Aliás,
se há coisa que se nota quando alguém entra neste mundo, é muito do ego. Até na própria criança, não é? Todo o mundo vive em torno dela. Ela é o centro das atenções. E toda a gente roda em torno dela. E em primeiro lugar está a criança. Toda a gente larga tudo para olhar para a criança, para cuidar da criança e para paparicar a criança. De maneira que aquela criança, quando entra no mundo, é paparicada, é mimalhada, é cuidada, e todas as atenções estão centradas nela. Ora, é isto que não pode acontecer em nenhum de nós. Ou não deve acontecer em nenhum de nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo. É querermos ser apaparicados e sermos considerados e sermos olhados e não sermos esquecidos e sermos cuidados e toda a atenção esteja centrada em nós e todos os olhos virados para nós. É isto que infelizmente muitos querem na sua vida cristã que aconteça, mas foi exatamente isto que o Senhor Jesus Cristo demonstrou que não deve acontecer e que o apóstolo Paulo agora aqui invoca nesta passagem para que nós como crentes sejamos um exemplo e tenhamos o cuidado disto. Bem, nós de facto, uma das coisas que nós vimos e que verificamos foi de facto esta questão que me parece muito importante. Também é curioso, eu gostava aqui de chamar a atenção que também é curioso, nós vemos que o primeiro Adão, e o Senhor Jesus Cristo é o último Adão, o primeiro Adão pensou em si, só pensou em si. Enquanto o Senhor Jesus Cristo, o último Adão, se esvaziou de si. É também curioso que o primeiro Adão quis ser como Deus. Como nós sabemos, os teus olhos se abrirão e serás como Deus, disse a serpente a Satanás. Ele ficou todo embevecido com essa promessa falsa de Satanás. Da parte do Senhor Jesus Cristo vemos um percurso completamente inverso. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, como nós vimos. E em vez de tomar a forma de Deus, ele tomou a forma de servo, como nós vemos nesta passagem. Adão exaltou-se a si próprio, desonrando a Deus. O Senhor Jesus Cristo humilhou-se a si próprio, glorificando a Deus. É curioso nós lermos no versículo 11 que toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Reparem que tudo aquilo que ele faz visa a glória do Pai. Exatamente aquilo que Adão não fez. É curioso também nós vermos que o primeiro Adão foi, ou melhor, o primeiro Adão exaltou-se e foi humilhado, e o último Adão, ou o segundo Adão, como queiram, é o último Adão, o segundo homem, como é chamado na Bíblia, o Senhor Jesus Cristo, humilhou-se e foi exaltado. E aconteceu exatamente a situação inversa do que aconteceu com Adão. Depois de eu ter feito referência a isto, gostava de seguida também dizer o seguinte. Vamos ler agora o versículo 7, ainda, que diz assim: aniquilou-se a si mesmo tomando a forma de servo. Eu gostava de também referir este aspecto importante. Há 2 dias atrás, eu tive o privilégio de poder traduzir uma excelente meditação do Charles Swindoll, também chamado Chuck Swindoll, e que fala acerca do que queres ser, do ser diferente. O título da meditação penso que é o ser diferente, e ele começa a meditação. Eu agora não vou aqui reproduzir a meditação, até porque nem a tenho aqui para poder ler, mas ele começa a meditação dizendo que é normal em relação às crianças, as crianças responderem muito e as pessoas fazerem muita pergunta às crianças: o que é que queres ser quando fores grande? O que é que queres ser? O que é que tu queres ser? E nós ouvimos aquelas respostas clássicas das crianças, e ele dá exemplos das respostas clássicas que normalmente as crianças dão a esta pergunta, e depois ele chega a uma certa altura e diz: e o que é que vocês, se o Senhor Jesus Cristo vos perguntasse, ou melhor, se vos fosse perguntado o que é que o Senhor Jesus Cristo quer que vocês sejam,
o que é que vocês responderiam? E ele depois dá a resposta que o Senhor quereria que nós fôssemos diferentes. E esta é que é a grande questão. Nós, de facto, devemos ser diferentes. E daqui a um bocado, eu já agora aproveito para também tocar neste aspecto, daqui a um bocado eu vou fazer referência a uma questão que daqui a um bocado já vamos tocar nela, penso eu, ou espero eu, que vamos tocar nela por causa do nome da igreja. E já agora deixa-me tocar neste assunto. As pessoas têm sempre muita dificuldade com a questão do nome da igreja. As pessoas gostam muito de terem um bom nome para a igreja e são muitas as igrejas que têm nomes pomposos, curiosos, mas a verdade é que nós vemos na palavra de Deus que não há justificação para nós termos um nome humano. E quando eu digo humano é porque é dado pelos homens, porque não é dado por Deus. Ainda que possa ser bíblico o nome que nós escolhemos para a igreja, ainda que possa estar na Bíblia, ou tenha base ou suporte bíblico, mas não deixa de ser um nome humano. E deixai-me dizer uma coisa, as pessoas muitas vezes ficam, e quando eu tenho dito muitas vezes que a igreja não deve ter para si um nome, porque de facto o nome que importa é o nome do Senhor, não é o nome da igreja. O nome que deve ser proclamado, projetado, feito conhecer, é o nome do Senhor, não é o nosso nome que é importante. Só faltava esta de eu estar-me a querer promover a mim próprio. E quando eu estou a promover a igreja, estou a promover-me a mim próprio, porque a igreja é constituída por mim e pelos outros, portanto estamos a promover a nós próprios, e não é isso que está em causa. E as pessoas aí caem muito num certo vazio e perguntam assim, então, mas depois as pessoas perguntam-me, e eu não sei o que é que quer dizer, mas qual é o nome da igreja? Qual é a igreja? E ficam assim muito com um bocado atrapalhadas, ficando sem um bocado de sustentação, humanamente falando, para uma resposta deste tipo. E deixar-me dizer o seguinte, é exatamente aí que estamos no ponto, queridos irmãos, porque somos diferentes, porque o Senhor quer que sejamos diferentes. Era isto que eu queria dizer, e colar este assunto a este, daqui a um bocado já vamos tocar nele, mas Ele quer que sejamos diferentes. Pois bem, as pessoas gostariam que a gente dissesse o nome de uma igreja, não é? Porque há tantas igrejas, até há nomes curiosos, até caricatos, muitos deles, e as pessoas querem um nome. E se a gente dissesse um nome, as pessoas ficavam todas satisfeitas. E seríamos como os outros. Mas o Senhor não quer que sejamos como os outros. O Senhor quer que sejamos diferentes. E a igreja do Senhor Jesus Cristo é uma igreja diferente. E eu bem sei que muitas igrejas que se proclamam ser do Senhor Jesus Cristo são como os outros, e são como o mundo, e são como as religiões do mundo, e são como as igrejas do mundo. Mas o Senhor Jesus Cristo quer que sejamos diferentes. E o Charles Swindoll disse, se nos fosse perguntado o que é que o Senhor queria que nós fôssemos, ele diria que queria que fôssemos diferentes. E sermos diferentes é sermos diferentes em tudo. E então ele diz que o que o Senhor queria que nós fôssemos é que fôssemos servos. Porque foi isso que ele foi. O Senhor foi servo. E então diz ele que ninguém gosta de ser servo, porque ser servo é ser humilhante. Ou melhor, ser servo é uma situação humilhante. Pois é disto que estamos a falar aqui nesta passagem, todo o contexto. É exatamente em nos humilharmos, em sermos humildes, em sermos servos, que é o que ninguém quer ser. E depois até diz ele, sim, porque quando as pessoas pensam em ser servos, ainda assim pensam ser servo de Deus. E alguns até colocam como título, associado ao seu nome, servo de Deus. E alguns que assinam o seu nome, pondo por baixo ou por cima, servo de Deus. Dizia o Charles Swindoll, bem, por outras palavras, que ser servo de Deus é pomposo, é honroso. Ser servo de Deus é honroso. Mas o que o Senhor quer que a gente seja servo, embora Ele queira que sejamos servos dele naturalmente, é sermos servos dos homens. Sermos servos dos homens. O nosso serviço a Deus é feito aos homens. A forma de nós servirmos a Deus atualmente é servindo os homens. Não há ninguém que sirva a Deus diretamente, como estão os anjos lá em cima a servi-lo diretamente. Nós servimos-lo indiretamente, servindo os homens, e isso ninguém quer. Ninguém quer essa posição humilhante de servir os homens. Mas é isso que Deus quer que nós façamos. É disto que Paulo está a falar aqui nesta passagem. E cito os vários exemplos que ainda não consideramos, ou que estamos a considerar agora o primeiro, que é o caso do Senhor Jesus Cristo, que é o exemplo máximo de servo. E, portanto, eu queria
chamar a vossa atenção para isto. O Charles Spurgeon, que foi um grande pregador, como vocês sabem, inglês, de facto ele foi fantástico e não tenho palavras que possam descrever aquilo que ele foi. Tão importante ele foi, tão abençoado e ele foi e tão canal de bênção foi para os outros, que eu não tenho palavras para descrever aquilo que ele foi. Mas eu tenho alguns livros em casa dele, alguns volumes, inclusivamente até de sermões que ele deu, e uma das coisas que me impressionou um dia quando eu lia o prefácio que ele fazia a um desses volumes, e ele é muito expressivo, ele é muito sui generis na forma como, não apenas como ele pregava, mas como ele vivia e como ele escrevia. E, portanto, o ato de escrever ou o ato de pregar era apenas um dos atos vários da vida dele, e ele era sempre único, diferente. E eu gosto dele por exatamente ele procurar ser aquilo que o Senhor quis e quer que ele fosse e que nós sejamos, que é sermos diferentes. E impressionou-me imenso a forma como ele assina num desses volumes. Ele assina da seguinte maneira: Charles Spurgeon, que cada vez mais, por outras palavras é mais ou menos isto, que cada vez mais quer ser servo dos servos do Senhor. Irmãos, esta é a humildade que Deus espera de nós. Eu já várias vezes fui tentado a assinar dessa maneira, mas eu pensei em não fazer, mas olha, está-se a arrumar. O que é importante não é nós assinarmos dessa maneira. O que é importante é nós vivermos dessa maneira. É nós querermos ser servos, notem bem, servos dos servos do Senhor. E isso é bíblico. Se vocês abrirem a Bíblia no livro de Josué, no capítulo 1, vocês vão ver quem é que era, onde é que o Spurgeon certamente se inspirou para querer ser isso e assinar dessa forma. No capítulo 1, no versículo 1 do livro de Josué, nós lemos assim: e sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo... Reparem, a Bíblia fala aqui de Moisés, servo do Senhor, e fala a seguir de Josué, servo de Moisés. Ou seja, Josué era servo do Senhor. Moisés, servo do Senhor, Josué, servo de Moisés. Temos aqui a ideia do ser servo do Senhor. E prezados irmãos, de facto, é importante que nós sejamos servos e sirvamos os outros e queiramos servir os outros. E depois, eu gostava já fiz referência na semana passada ao facto de ele fazer semelhante aos homens, porque como nós vimos na semana passada, certamente que se lembrarão, o fazer semelhante aos homens é um passo mais na escada da humilhação que ele dá, depois de já ter dado um outro passo antes, que é o de ser servo. E dizia eu na altura, se bem se lembram, que ser servo é um degrau acima do fazer semelhante aos homens, na escada que ele desceu, na humilhação. Porque ser servo é o que são os anjos, que estão acima dos homens. Os homens foram feitos um pouco menor do que os anjos, lemos na Bíblia. E, portanto, ele ao fazer-se servo, não nos podemos esquecer que ele na glória é servido. E ele fez-se servo. Foi um degrau que ele desceu na escada da humilhação. E outro degrau, não é o segundo a seguir, o segundo degrau, que nós vemos aqui logo a seguir a ser servo, a ele descer, é ao fazer semelhante aos homens. Portanto, ao fazer semelhante aos homens, ele desceu abaixo do ser servo, que é o que são os anjos e as criaturas que estão na glória lá no céu. E depois no versículo 8 nós lemos: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Este aspecto, nós já falamos disso e não vamos repisar, porque já temos vindo a falar disto há várias semanas, mas o humilhar-se a si mesmo evita que
alguém o humilhe. Eu citei já o caso do William Carey, no passado, na Índia, que quiseram numa vez humilhar, mas não conseguiram humilhar, porque ele estava mais baixo do que aquilo que o quiseram pôr. Quando nós nos humilhamos a nós próprios, nunca ninguém nos humilha. E então a melhor maneira de vocês nunca serem humilhados é vocês humilharem-se a si próprios. E quando nós nos humilhamos a nós próprios, não há ninguém que nos humilhe. Mas a este aspecto eu gostava de chamar a vossa atenção a que ponto ele chegou, que foi obediente, como nós lemos aqui no versículo 8, até à morte e morte de cruz. E não nos podemos esquecer que ao estarmos a ver esta humilhação do Senhor Jesus Cristo, temos que olhar para nós. Porque o que está aqui em causa, no contexto, somos nós. O Senhor Jesus Cristo está aqui a ser falado por nossa causa, para que nós percebamos que devemos ser humildes. E houve alguém que disse, já há muito tempo, que um ministério que não custe nada, não consegue nada. E para um ministério conseguir alguma coisa, ele tem que custar alguma coisa. E dizem, conta-se, que, certa ocasião, estavam expostos vários artigos religiosos à venda, num determinado local. E entre esses vários artigos religiosos que lá estavam, havia várias cruzes. E havia um letreiro lá que dizia assim, cruzes baratas. E havia pessoas que gostavam das cruzes e iam lá comprar aquelas cruzes porque eram baratas. Mas eu quero vos dizer que, infelizmente, há muita gente, há muito crente que professa à procura de cruzes baratas. Mas não é dessas cruzes físicas que estavam lá naquele local de venda. Mas estão à procura de uma cruz. Querem pegar numa cruz que seja barata. Mas eu quero vos dizer que não há cruzes baratas. A verdadeira cruz não é barata, irmãos. E quando nós lemos aqui que o Senhor Jesus Cristo desceu à morte e morte de cruz, isto não foi barato. Que preço ele pagou? E nós sabemos disso. Eu quero vos dizer que a cruz do Senhor e a nossa cruz é uma cruz que tem um preço elevado. Não é barato. Se a cruz do Senhor Jesus Cristo não foi barata, deixai-me fazer uma pergunta. Por que é que a nossa cruz já há de ser barata? E nós vemos, curiosamente, nos exemplos que eu já fiz algumas referências ao longo do estudo que temos estado a fazer, ainda sem ter chegado lá, e nós vemos aqui o exemplo daqueles que se humilharam e que eram humildes. O Senhor Jesus Cristo está ao topo, que é o Senhor Jesus Cristo, como nós já vimos, temos estado aqui a considerar, mas depois nós temos o exemplo do apóstolo Paulo, no capítulo 2 e no versículo 17, e que lemos assim, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, estava-se a referir à sua morte. Ainda que ele fosse oferecido por liberação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. E ele estava a considerar que o sacrifício que ele faria era inferior, este revela também a humildade dele, de que maneira, era inferior ao sacrifício dos outros. Porque o sacrifício que os outros faziam para o Senhor, no entender dele, era superior ao sacrifício que ele fazia. Ele, comparando o sacrifício dele com o sacrifício dos outros, ele dizia, o vosso sacrifício é o sacrifício principal e o meu é apenas a libação do sacrifício. E por isso ele diz, ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Mas o que eu quero chamar a vossa atenção é que a vida dele foi uma vida de sacrifício, de cruz. E nós vemos em segundo lugar outro exemplo, mais abaixo, para além deste exemplo, e que é Timóteo, no versículo 20. Ele diz, porque ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Outro que também pagou o preço elevado da cruz. Porque quando ele diz não tenho ninguém de igual sentimento, o que é que ele quer dizer com isso? Não tem ninguém de igual humildade. Sabe o que é que ele está a dizer com isto? Que Timóteo era o mais humilde de todos que ele conhecia. Não se esqueçam que a palavra sentimento é a palavra-chave neste capítulo. Eu vou recordar, porque alguns podem às vezes esquecer-se disso. Diz a palavra de Deus, versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que houve também em Cristo Jesus. E depois fala da humilhação dele. Qual foi o sentimento do Senhor Jesus Cristo? Humilhação. E ele diz, eu não tenho ninguém de igual sentimento como Timóteo. Ou seja, eu não tenho ninguém que seja tão humilde quanto Timóteo. Timóteo era uma pessoa humilde. Aliás, Deus só usa os humildes. Eu já disse algumas vezes que
Nós podemos ser demasiado grandes para que Deus nos use, mas nós nunca seremos demasiado pequenos. E há muitas pessoas que não são usadas por Deus porque são demasiado grandes. Mas para sermos usados por Deus nunca seremos demasiado pequenos, de maneira que não se preocupem em anularem-se, em aniquilarem-se, em reduzirem-se a nada. Quanto mais nada nós formos, mais glória traremos para o nome do Senhor e mais Ele nos poderá usar. Ele para nos usar, nós temos que não ter qualquer tipo de resistência. Temos que estar completamente anulados, aniquilados. Porque qualquer coisa que haja em nós, ainda é muito, por muito pouco que seja. E Timóteo era um exemplo nisto. E em terceiro lugar nós temos o caso de Epafrodito, no versículo 30, que diz aqui a passagem: porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte. Notem a cruz dele. Chegou próximo da morte. Não fazendo caso da vida. É isto. Estar pronto para pagar este preço. E há alguns que ainda querem cruzes baratas. E diz ele aqui, ele não fazia caso da vida para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Ele não se importava de morrer, de dar a sua vida por amor a Paulo. E para que Paulo, as necessidades dele fossem supridas, como nós lemos aqui, ainda devemos falar mais disto mais adiante. Sabem qual é o teste, o verdadeiro teste que nos é feito? Não é quanto é que estamos dispostos a sofrer. O verdadeiro teste não é quanto estamos dispostos a sofrer. O verdadeiro teste é quanto é que estamos dispostos a dar em termos de sacrifício. E Epafrodito estava disposto a dar a sua vida. E isto é muito importante. Um dos paradoxos da vida cristã é que quanto mais damos, mais recebemos. Quanto mais sacrificamos, mais Deus nos abençoa e nos torna uma bênção. E esta é que é uma grande realidade. Gostava de, depois de termos visto isto, no versículo 8, gostava de referir o seguinte: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. E eu, a este respeito, gostava de citar uma passagem que é no Salmo 138. Salmo 138, eu quero que vocês fixem esta passagem. Salmo 138. Já digo qual é o versículo. E eu, nesta exaltação do Senhor, nós temos aqui os 7 graus da exaltação dele. E reparem no seguinte. Lemos aqui que Deus o exaltou soberanamente. Lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Ou seja, não há ninguém que esteja acima do Senhor Jesus Cristo. Nenhum nome. O nome dele é o nome supremo. É o nome máximo. E por isso, quando aparecem religiosos de Bíblia na mão a quererem me dizer que o nome de Jesus não é supremo, têm-me pela frente. Mas sabem o que é que eu vos quero dizer? O Salmo 138, sabem o que é que diz? Diz assim no versículo 2: inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, diz o salmista, pela tua benignidade e pela tua verdade. Porquê? Pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Sabem quem é que está? Sabem o que é que está acima do nome do Senhor? Nada está acima do nome dele. Não há, ou melhor, não há nenhum nome que esteja acima do nome dele. Mas há algo que está acima do nome dele. A sua palavra. Já viram bem a importância da palavra? Já viram bem quanto é soberana? E quanto ela deve ser soberana? Quanto ela deve mandar na nossa vida? Quanto ela deve ordenar os nossos passos? Eu por isso compreendo um grande homem de Deus que já está na glória, que um dia, e ele fez esta referência nos escritos que ele escreveu,
dizendo que certo dia ele reparou que tinha o Inário e mais não sei o quê, ou um outro livro qualquer, em cima da Bíblia. E acho que até fez referência ao facto que a Bíblia estava no chão. E eu disse, não pode ser. Para já a palavra de Deus tem que ficar para cima. E em segundo lugar, nada pode estar em cima da palavra de Deus. Eu sei que em termos físicos não é isso que é importante. Mas é só para vos mostrar como a Bíblia é suprema. Como a palavra de Deus é suprema. E se o nome do Senhor é supremo, a sua palavra é suprema, porque o seu nome merece confiança, porque a sua palavra é fiel. Porque a sua palavra é digna de confiança. E o nome dele é o que é pela sua palavra. A palavra está acima do nome. Como nós vemos nesta passagem. Isto parece-me importante referir aqui. E depois diz a Bíblia, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Bem, e eu aqui gostava de dizer o seguinte. Lemos aqui que todo o nome... Eu já fiz referência ao facto de que o nome de Jesus está sobre todo o nome, não vou estar a referir esse aspecto. Já fiz na semana passada uma comparação a dizer quem é que, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e no versículo 8, nós lemos ser-me-eis testemunhas de Jesus, isto em contraste com as chamadas testemunhas de Jeová, que fazem muita questão do nome de Jeová, esquecendo-se que isso está em Isaías e que no livro dos Atos dos Apóstolos nós lemos que os crentes são testemunhas de Jesus, e foi isso que ele disse, para serem testemunhas de Jesus. E depois, curiosamente, nós vamos ver ao longo do livro dos Atos dos Apóstolos, repetidas vezes, que os discípulos, quando testemunhavam, anunciavam Jesus, falavam de Jesus. Não era de Jeová, era de Jesus. Não é que ele não seja Jeová, mas o nome que utilizavam era o nome de Jesus. Porque eu já tive a ocasião de dizer que Jeová é a forma como ele se relaciona com o seu povo terreno, a nação de Israel, enquanto que e eu quero chamar a vossa atenção para isto porque isso é muito importante. Jeová é a forma como ele se relaciona com o seu povo terreno, com a nação de Israel, e Jesus vai para além disso. E eu gostava de também chamar a vossa atenção para então aquilo que eu ia dizer, e que é o seguinte. Quando nós lemos aqui no versículo 10, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nós temos aqui submissão universal. Porque diz aqui, vai-se dobrar todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Temos aqui aquilo que nós podemos chamar de submissão universal. E muitas pessoas fazem aqui, isto é muito importante, e há muitas pessoas que fazem confusão entre submissão universal e reconciliação universal. Sabem que há grupos que falam em reconciliação universal. Ou seja, ensinam o chamado universalismo. E o que quer dizer universalismo? Neste contexto, significa que no fim de contas todo o mundo vai ser salvo e que ninguém se vai perder. E falam em reconciliação universal e, portanto, na salvação de todo o mundo, de toda a gente, de todos os seres. Isso não tem base bíblica. O que nós temos de universalismo é a submissão. Notem o que está aqui escrito. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. Aqui temos submissão. Não temos aqui reconciliação. Se dobra todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E as pessoas estão sujeitas universalmente. Estão sujeitos os demónios, estão sujeitos Satanás, está sujeito todas as criaturas. Está sujeito o homem, todo o mundo, todo o universo está sujeito a ele. Mas isto não significa que todo o universo está salvo. E eu gostava de referir algumas passagens importantes, nomeadamente duas. Efésios capítulo 3, que eu quero que vocês leiam, para vocês compararem, em Efésios 3, nós lemos assim nos versículos 14 e 15. Este assunto é um assunto de veras importante, porque amanhã sereis confrontados com indivíduos que vêm com esta conversa do universalismo, e de que Deus, e baseando-se na Bíblia, mal manejada, claro, e vão-vos querer dizer que o universalismo é bíblico, que toda a gente vai ser salva. Mas isso não é verdade. No capítulo 3 e no versículos 14 e 15 lemos assim. Eu disse Efésios, capítulo 3, versículos 14 e 15.
para que não sejamos mais meninos inconstantes, diz Paulo, escrevendo aos Efésios, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Eu estou a ler mal, perdão. Estou a ler o capítulo 4. Ai, peço desculpa. Do qual, certo? Eu agora é que estou a ler bem. Nos versículos 14 e 15. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Reparem, quando se fala em termos de família de Deus, só pertence à família de Deus os que estão nos céus e na terra. Onde é que estão aqui os debaixo da terra? Quando nós lemos acerca da subjugação, não é salvação, mas quando lemos da subjugação universal, a subjugação envolve todo o universo. Todos dobrarão o joelho. Os que estão debaixo da terra, que é o inferno. O inferno está debaixo da terra. O inferno está nas partes mais baixas da terra. Não vamos agora aqui falar acerca do inferno e fazer um estudo acerca do inferno, mas o inferno está no seio da terra. E esta é a confusão de muita gente que confunde até inferno com sepultura. Grupos religiosos que ensinam heresias autênticas procuram mostrar que quando a Bíblia fala em inferno, que no Velho Testamento é chamado Sheol e que no Novo Testamento é chamado Hades, que isso quer dizer sepultura. Quando a Bíblia fala em sepultura, não vou agora fazer um estudo sobre isso, mas fala em sepultura exatamente porque o inferno, literalmente o inferno, onde há fogo e enxofre, está no seio da terra. E por isso é comparado a uma sepultura, porque está lá debaixo da terra. O que eu quero chamar a vossa atenção neste caso é que a família de Deus, aqui referida, a família de Deus, portanto os salvos, os crentes, toda a família, nos céus e na terra, porque há parte da família que está nos céus e há parte da família que ainda está na terra, quando Paulo estava a escrever isto, ele só contempla membros da família que estejam nos céus e na terra. Ele não contempla membros da família que estejam debaixo da terra. Mas os que vão confessar Jesus como Senhor e vão dobrar o seu joelho, é todo o universo, incluindo a sua família e incluindo os seus inimigos, incluindo Satanás e os seus anjos, os demónios. Eles vão confessar que Jesus é Senhor e vão dobrar todo o joelho. A subjugação vai ser universal, mas a salvação não é universal e da família não fazem parte os que estão debaixo da terra. Outra passagem muito importante nesta relação encontra-se na carta aos Colossenses, capítulo 1, a seguir a Filipenses, onde nós estamos. Nós lemos em Colossenses no capítulo 1, e agora tomem atenção. Diz assim, versículo 19, primeiro, que diz assim: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Portanto, toda a plenitude, nele habitava toda a plenitude da divindade, e lemos isso noutra passagem, como vocês sabem, que nós já vimos. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele, no Senhor Jesus Cristo, habitasse. Versículo 20, e que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Que coisas? Tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. As coisas reconciliadas são as que estão nos céus e as que estão na terra. Tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Notem a ausência das que estão debaixo da terra. Essas não são reconciliadas. Subjugação é universal. Reconciliação não é universal. Porque há pessoas que estão perdidas para sempre e vão experimentar a perdição eterna. E são retratadas na palavra de Deus pelas que estão debaixo da terra. E eu penso, portanto, que isto é importante para que vocês estejam seguros. Portanto, isto é muito importante, não se esqueçam disto. Quando a Bíblia fala de reconciliação, de salvação, refere-se apenas que são salvos os que estão nos céus e na terra. Nunca lemos que os que estão debaixo da terra, que são os perdidos, sejam salvos. Ou demónios. Gostava também de agora dizer o seguinte. Bem, existem indivíduos que ensinam o universalismo. E eu fico triste quando existem indivíduos que nos atacam, a nós,
e particularmente a mim, chamando um nome, por exemplo, que me atribuem, a mim e a outros como eu, de belingerista. E chamam-me belingerista com uma leviandade impressionante, revelando uma grande ignorância. Porque não conhecem o que nós ensinamos. Porque se conhecessem o que nós ensinamos, nunca nos chamariam belingeristas. Porque Bullinger, por exemplo, acreditava no universalismo. E eu não sou universalista, como acabei de dizer agora, e claramente demonstrar. Mas as pessoas não se coíbem, os adversários de verdade, da palavra de Deus bem manejada, não se coíbem de usar de todos os meios possíveis e imaginários para levarem os seus objetivos ao fim, sem olhar a meios, como eu disse, e não se importando de caluniarem, de mentirem, de dizerem coisas que não são verdade. E eu queria chamar a vossa atenção para isto, porque esses mesmos indivíduos que nos chamam de belingeristas chamam-nos muitos nomes. Um dos nomes que nos chamam também é de ultradispensacionalistas. Bem, eu gostava de dizer o seguinte. Ultradispensacionalismo quer dizer que é ir além do dispensacionalismo, ou ser um dispensacionalista extremo. Mas deixai-me dizer uma coisa muito importante. Vamos ver se eu consigo dizer aquilo que eu quero dizer. Em primeiro lugar, nesta luta e neste combate sobre estas verdades, alguns chegam quase ao ponto de atacarem tanto, chamando tantos nomes, que chegam ao ponto, muitos até, de pôr em causa o dispensacionalismo. E, portanto, negar o dispensacionalismo como se o dispensacionalismo fosse uma heresia. Como se a palavra dispensação não estivesse na Bíblia. E nós, na nossa passagem, aliás, na carta aos Efésios, particularmente, nós temos ali várias vezes a ocorrência da palavra dispensação. Mas eu gostava de dizer o seguinte. Em primeiro lugar, dispensacionalismo é bíblico. Em segundo lugar, não sei se vocês sabem, mas nós já falamos nisto noutras ocasiões, mas a palavra dispensação tem a ver com o governo da casa. E na Bíblia existem várias dispensações, o que significa que existem vários governos na casa de Deus. A casa de Deus hoje está a ser governada como, por exemplo, não era governada anteriormente ao período em que nós estamos a viver. Para vocês poderem perceber mais claramente, vamos dizer assim nestes termos. No tempo da lei, a casa de Deus não era governada nos termos em que está a ser governada nesta época da graça, ou da dispensação da graça. E, portanto, nós temos a dispensação da lei e temos a dispensação da graça. Basicamente, a maior parte dos crentes são dispensacionalistas, porque compreendem a existência de pelo menos estas duas dispensações, a dispensação da lei e a dispensação da graça. Mas se nós quisermos ser honestos e se estudarmos a Bíblia mais em condições, nós vamos ver que existem mais dispensações. Porque não temos apenas estas duas únicas formas de governo na Bíblia. Nós não temos apenas a forma de governo da lei e a forma de governo da graça. Se nós recuarmos, por exemplo, no tempo, ou se nós avançarmos no tempo, vamos encontrar formas de governo diferentes. Por exemplo, quando o Senhor vier para reinar na terra e estabelecer o seu reino, a forma de governo que vai ser instituída quando Ele reinar na terra, podem ter a certeza que não é a forma de governo que está instituída agora, nem é a forma de governo que estava instituída no tempo da lei. Já temos uma terceira forma de governo. Já temos uma terceira dispensação, também chamada a dispensação do reino. Mas se nós, por exemplo, quisermos recuar para trás e quisermos ir ao Jardim do Éden, nós claramente podemos perceber, muito claramente, que a forma como Deus governava Adão e Eva no Jardim do Éden antes do pecado entrar, não era da mesma forma que Ele governou Adão e Eva depois do pecado entrar. E, portanto, antes do pecado entrar, muitos chamaram a essa dispensação a dispensação da inocência. Antes do pecado, do conhecimento do pecado, na experiência de Adão e Eva entrarem. E por aí fora.
E nós temos a dispensação depois que seguiu da inocência, temos a dispensação da consciência. Não vou agora falar acerca disso, que eu não estou a dar nenhum estudo sobre dispensações. Depois temos a dispensação do governo humano. Depois temos a dispensação da promessa. E depois temos a dispensação da lei, temos a dispensação da graça, temos a dispensação do reino. E como também já vimos quando estudamos a carta aos Efésios, no capítulo 1 e no versículo 10, se não estou em erro, temos a dispensação da plenitude dos tempos, que se funde na eternidade. Não vou entrar em pormenores. Evidentemente que estas são as macro-dispensações que nós temos nas Escrituras. Elas depois podem ser mais ou menos subdivididas, ou não. Mas a ideia é de que na Bíblia existe mais do que uma dispensação. Não houve uma única forma de governo com que Deus nos governou. Eu costumo utilizar como exemplo de ilustração, a palavra dispensação quer dizer forma de governo, ou se quiserem, administração. A forma de governo na América é chamada administração. E é assim que se chama a administração Obama, como foi a administração Bush, como foi a administração Reagan, como foi a administração Carter. Cada presidente teve o seu próprio programa de governo, e os programas de governo eram diferentes. Também no nosso país, os programas de governo são diferentes, e temos diferentes administrações, ou diferentes formas, ou programas de governo. O programa de governo que está hoje instituído na Igreja é diferente do programa de governo que estava instituído na lei, e por aí fora. Estão a ver? Portanto, é muito importante nós reconhecermos isto nas Escrituras. Agora, o que é que eu queria chamar a vossa atenção? Há crentes que não veem diferença na Bíblia. Há crentes que aparentemente não veem diferença de programa nenhum. Há crentes que aparentemente, eu dou graças a Deus porque sou uma minoria, penso eu, por aquilo que eu sei, que a Bíblia desde Gênesis e Apocalipse não tem sinais de trânsito. É sempre a andar. Não há regras. É tudo a mesma coisa. Não há diferença. Isto é um erro total. Aliás, deixai-me dizer uma coisa curiosa, que eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, Agostinho, o chamado Santo Agostinho, e reparem que ele já viveu há muito tempo, e foi um líder religioso do norte da África, num país africano, onde ele foi bispo. O Agostinho, o chamado Santo Agostinho, teve uma célebre frase que eu vou citar e que disse isto um dia: distinguindo as dispensações, as Escrituras se harmonizarão. Esta frase é dele. Ele claramente reconheceu a importância e a existência das dispensações. Distinguindo as dispensações, as Escrituras se harmonizarão. Mas existem indivíduos que para eles não existem dispensações e que, portanto, a Bíblia é de Gênesis a Apocalipse, é tudo a mesma coisa. É como se fosse uma única forma de governo, única, e mais nada. Bem, prezados irmãos, evidentemente que noutra fatia de crentes mais significativa que existe e que reconhecem claramente, já não falo das várias dispensações que eu referi há pouco, mas falando apenas da dispensação da lei e da graça, que universalmente a maior fatia são os que reconhecem mais facilmente que existe, evidentemente que esses crentes que acreditam na dispensação da lei e na dispensação da graça são ultradispensacionalistas relativamente àqueles que não acreditam, que acham que a forma de governo é única e que não existe dispensação da lei e não existe dispensação da graça. Portanto, esta coisa de chamar ultradispensacionalismo ou de chamar ultradispensacionalista é muito relativo. É ultradispensacionalista em relação a quê? Ao meu dispensacionalismo, ou ao dispensacionalismo de alguém. A questão é esta. Estes mesmos crentes que me apelidam a mim de ultradispensacionalista, eles próprios são ultradispensacionalistas em relação aos crentes que não acreditam como eles. Ou seja, o rótulo de ultradispensacionalista é muito relativo. Agora, eles no seu dispensacionalismo vão além do dispensacionalismo de outros. E eu, naturalmente, no meu dispensacionalismo, vou além do dispensacionalismo deles. Então, eles são ultradispensacionalistas em relação a alguém, eu serei ultradispensacionalista em relação a eles, assim como haverá outros que ainda irão além daquilo que eu penso e que serão ultradispensacionalistas em relação a mim. Queridos irmãos, a questão não pode ser posta nestes termos. A questão tem que ser posta nos termos de qual é o dispensacionalismo bíblico?
importa se o dispensacionalismo de alguém vai aquém ou vai além ou fica aquém. O que importa é se o meu dispensacionalismo é bíblico. E isto é que é muito importante. E já agora deixai-me dizer uma coisa importante. Isto é muito importante porque para muitos de vocês isto se calhar não vos diz muito, mas a mim diz-me bastante porque eu estou dentro dos assuntos de que estou aqui a falar. E portanto eu quero dizer o seguinte, esta coisa de me chamarem o que quer que seja, não tem jeito nenhum. E não tem jeito nenhum particularmente quando eu não me chamo de nada. Que é uma coisa curiosa. Ainda há bocado falei nisso. Não aceito nenhum rótulo, não adoto nenhum rótulo. Já agora deixa-me dizer, que isto é muito importante, na segunda carta a Timóteo eu cito, no capítulo 2 e versículo 19, nós lemos que aquele que professa, é melhor ir lá que é para ser rigoroso. No capítulo 2 e versículo 19 da segunda carta a Timóteo, nós lemos assim: todavia o fundamento de Deus fica firme tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Notem o que está aqui escrito. O apóstolo Paulo diz: qualquer que profere o nome, que nome é que ele profere? De Cristo. Nós não preferimos outro nome. Não preferimos nem preferimos. O nome de Cristo, como eu costumo dizer, é um nome tão grande, tão grande, tão grande, que não deixa espaço para outro nome. E por isso eu recuso qualquer nome. O único nome que nós podemos professar, devemos professar e devemos propagar, anunciar, é o nome de Cristo. Nenhum outro nome. É o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E portanto eu quero chamar a vossa atenção para isto, porque, curiosamente, há indivíduos que têm a ousadia, para não dizer pior, de vir querer colar-me um nome quando eu não tenho nome nenhum a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Ponto número 1. Quando esses mesmos indivíduos se rotulam a si próprios de nomes que não têm base bíblica. E como é que eles se chamam? Evangélicos. Onde é que está isso na Bíblia? Evangélico? Alguém que me mostra na Bíblia onde é que está a palavra evangélico? Onde é que eles foram buscar isso? Mas eu sou ultradispensacionalista. Eu que não me rotulo de tal e que posso demonstrar que as suas afirmações não têm base nenhuma e posso demonstrar ao mesmo tempo que eles citem nomes que eles próprios dão a si próprios e que não têm base bíblica. E já agora deixar-me dizer uma coisa muito importante. E aqueles que se chamam de irmãos? Bem, eu gostava de dizer o seguinte. Bem, em primeiro lugar, e antes de explicar isto, esta parte eu quero tocar, e depois nós vamos terminar, mas eu tenho que explicar isto. A minha mãe, por quem eu tive sempre muita consideração, porque era a minha mãe, e a quem eu sempre muito amei, e que já está na glória, pela graça de Deus, deu-me uma excelente educação. Não sendo crente, mas sendo temente a Deus. Mais tarde, graças a Deus, ela converteu-se. E por isso, eu espero encontrá-la na glória. Mas a minha mãe, quando eu era miúdo, e na excelente educação que ela me deu, ela sempre me disse: nunca chames nomes a ninguém. Nunca chames nomes a ninguém. Sabem que os miúdos às vezes chamam nomes, não é? Sabem o que é isso? Não preciso fazer um desenho. Os miúdos chamam nomes uns aos outros. Nunca chames nomes a ninguém. Prezados irmãos, estamos rodeados de gente tão mal educada. Estamos rodeados de gente tão mal educada. A chamarem nomes aos outros. Estas coisas têm que ser ditas pelo nome. Não andemos aqui com paninhos quentes. Nós estamos rodeados de gente que se diz muito espiritual e que se diz muito bíblica e que são mal educados. Porque não se chama nomes a ninguém. Começava por aí. Portanto, isto revela uma tremenda falta de educação. Sobre chamarmos até nomes a nós próprios, temos que ter cuidado. Qual é o nome que vamos adotar para nós próprios? Eu falei há pouco acerca do nome da igreja. E agora mostrei aquela passagem que Paulo fala a Timóteo. Timóteo, não é? Exatamente. O nome de Cristo só. Mas nós vemos as pessoas utilizarem nomes que não têm base bíblica. Chamam-se evangélicos, chamam-se irmãos, chamam-se batistas, chamam-se presbiterianos, chamam-se episcopais.
Chamam-se pentecostais. E tantos que mais. Tantos nomes. Bem. Irmãos, nós utilizarmos um nome qualquer que não seja o nome de Cristo, para além de não ter base bíblica, para além de não termos autorização, qualquer nome que nós utilizemos que não seja o nome dele, é um nome, é redutor. É redutor. E porquê que é redutor? Eu aqui podia ficar aqui uma hora só a falar sobre este assunto. É redutor porque eu vou-vos dar, por exemplo, um exemplo. Alguns chamam-se trinitarianos. Ser crente é ser só trinitariano? Ser crente é tão redutor que se resume em ser trinitariano? Então e tudo mais? Chamar-nos de irmãos? Ser crente é só sermos irmãos? É só isso? Já viram como é que estes nomes são redutores? Tomemos o nome de Cristo, que não é redutor. Não preciso fazer nenhum desenho, pois não. Ser crente, nós até falamos há pouco, que ser crente aqui, na preocupação do apóstolo Paulo, é ser servo. É ser só irmão. Não somos servos. Também somos servos. E também somos irmãos. E o que é que somos mais? Então, vamos construir que nome? Que grande nome que nós vamos construir. O nome que vamos ter que construir vai ser um nome com muitas palavras, porque elas são muitas nas Escrituras. O que nós devemos ser. Não será melhor utilizarmos apenas o nome de Cristo, que engloba tudo e que não é redutor? Para alguns, irmãos, não lhes basta um I pequeno. São irmãos com um I grande, com um I maiúsculo. Porquê? Porque um I pequeno não veste a sua grandeza, que eles são muito grandes. E como são muito grandes, um I pequeno não chega. Olha, precisam de ler a carta aos Filipenses, capítulo 2. Deixa-me dizer uma coisa muito importante, irmãos. Irmãos. O chamado movimento, o movimento dos chamados irmãos, quando surgiu na Inglaterra, surgiu em resposta à frieza da Igreja Anglicana, à frieza espiritual, com tudo o que significa, roçando a morte espiritual. E muitos crentes insatisfeitos com a situação começaram-se a reunir em casas uns dos outros e vamos fechar os livros e vamos abrir apenas a Bíblia, diziam eles, e vamos estudar a Bíblia como ela é, sem comentários, sem livros, sem nada. E começaram a ser rotulados. É sempre assim. É tão feio chamar nomes. Os de fora começaram a chamar os irmãos de Plymouth, porque eles começaram a reunir-se na cidade de Plymouth. E os irmãos de Plymouth começaram-se a espalhar a outras cidades. E começaram-se a espalhar por toda a Inglaterra. E tornaram-se missionários e chegaram a todo o mundo. E chegaram também a Portugal. E assim chegaram muitos dos chamados irmãos a Portugal. Eles distinguiram-se por muitas verdades. Estudar a Bíblia. Reunirem-se sem nome. Porque o nome que estavam a receber era o nome de fora. Não eram eles que se chamavam irmãos. Eram os de fora que os chamavam. Eles eram contra o clero. Dividir os crentes em um grupo de clero. E ainda há dias eu escrevi acerca disso.
numa poesia. Porque clero quer dizer herança na Bíblia, muita gente não sabe. E já Pedro, quando escreve na carta que ele escreve no capítulo 5, ele fala que alguns querem ter domínio sobre a herança de Deus. E quem é a herança de Deus? São os crentes. E este querer domínio sobre os crentes chegou ao ponto de eles próprios se chamarem para si o nome exclusivo. Eles é que são a herança. E isto chegou a um ponto tal que, levando isto ao extremo na própria Igreja Católica, quando se fala em igreja, a Igreja Católica não são os crentes católicos. É o clero católico. Não tenho tempo para desenvolver isto e para mostrar isto com clareza. Mas isto chegou a este extremo. E estes rapazinhos, deixa-me dizer assim, porque são meninos, chegaram ao ponto de deturpando completamente o espírito e o objetivo que moveu aqueles crentes lá na Inglaterra, mas fazendo muito jus ao nome de irmãos que eles nunca aceitaram, de terem clero entre eles. E hoje já são muitas das chamadas igrejas, das igrejas dos chamados irmãos, não é? Que se chamam mesmo de irmãos, e com o I grande. E têm pastores, que são tratados como pastores. São assalariados como pastores. Contrariando o espírito e o ensino das Escrituras. E eu tenho que dizer isto. Gostava de dizer o seguinte. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ajude a manter o rumo. Ele quer que sejamos diferentes. Não é Maria vai com as outras, como temos ouvido essa expressão. Houve alguém que um dia disse, houve um crente que um dia disse, e acho que até escreveu, eu sou Maria, mas não vou com as outras. E as Marias da Bíblia eram assim, sabem? Eram Marias, mas não iam com as outras. Que Deus nos ajude a sermos firmes, a sermos sólidos, a sermos bíblicos, a estarmos preocupados em estudar as Escrituras pelas Escrituras, não estarmos preocupados com rótulos nem com nomes, mas estarmos preocupados é com a palavra de Deus. Que é para depois não cairmos, como alguns têm caído, na situação ridícula de arvorando-se em campeões não sei de quê, porque da verdade não são. Chegam ao ponto ridículo de eles próprios terem um nome para si que não tem qualquer base bíblica. Que o Senhor nos abençoe.